Avó ganha loteria milionária, mas filha faz pedido perturbador que mudará tudo. Helena sempre foi uma mulher simples. Com seus 70 anos, sua vida se resumia a um pequeno apartamento na capital, onde o cheiro de flores frescas perfumava o ar doce. Ela passava os dias cuidando de seu jardim, com plantas coloridas que pareciam dançar ao vento, e passeando pelo parque ao lado, onde as folhas crocavam sob seus pés. Era uma rotina tranquila, até que, numa noite quente de setembro, a sorte bateu à sua porta, um bilhete de loteria que aparentava ser apenas mais um pedaço de papel. Trouxe a ela uma fortuna que transformou seu cotidiano. O bafafá em torno da vitória foi como um furacão. As pessoas da vizinhança foram correndo para cumprimentá-la, levar comida, oferecer ajuda e, claro, tentar se aproximar daquela senhora rica. Mas bem no fundo, Helena ainda era a mesma mulher do jardim. Era como se o mundo tivesse mudado à sua volta, mas dentro dela algo continuava igual. A alegria, com o tempo, foi se misturando a uma sombra de solidão. Com o dinheiro, pensou em viajar, fazer novas amizades, até mesmo ajudar instituições de caridade. Filha, tão perturbada. Ana sempre tinha um brilho nos olhos, mas hoje era como se uma nuvem escura tivesse coberto sua expressão. Mãe, eu preciso falar com você. É sério, disse ela, a voz tremendo, como se as palavras fossem lâminas afiadas. O pedido dela cortou o coração de Helena. Ana queria uma parte da fortuna para entregar a um homem misterioso de seu passado. O nome ecoou em sua mente como um alerta, como um aviso contra tempestades que se aproximam. Um homem envolto em nostalgia e segredos que pareciam ameaçar tudo que Helena conquistou. Ele mudou a sua vida antes, Ana. Como pode confiar nele de novo? Gritou ela, a raiva misturada a um desespero que a deixou sem fôlego. Pela primeira vez, viu a filha com um abismo profundo nos olhos. Um abismo de dívidas, escolhas ruins e uma sombra que parecia se arrastar atrás dela. Mãe, você não entende. Ele pode me ajudar. A súplica de Ana prendeu o peito de Helena. Como ela poderia ajudar sua filha sem arriscar tudo o que havia conseguido? O dilema era esmagador. Ao mesmo tempo em que sentia um impulso maternal, algo na instintiva rejeição ao homem a fez hesitar. O passado se entrelaçava no presente como uma teia complicada e escorregadia. E então, como se o mundo ao redor estivesse colapsando, um recado enigmático apareceu no celular de Helena. Você não pode ficar com ele. Ele já levou tudo uma vez. Com um nó na garganta e as mãos trêmulas, a avó olhou para a filha e se perguntou: o que ela iria fazer? Afinal, como preservar sua paz sem quebrar o coração da filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena segurava o celular com as mãos trêmulas, o recado queimando em sua mente. O que aquela mensagem significava? O mundo ao seu redor parecia indistinto, como se a realidade estivesse sendo distorcida. Ela olhou nos olhos de Ana, que a encarava com uma mistura de esperança e desespero, e uma onda de pânico se apossou dela. O que fazer agora? Mãe, você não pode me deixar nessa, Ana implorou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Cada gota era um lembrete da fragilidade da vida, da dor que vinha em ondas. Mas Helena não conseguia parar de pensar na advertência. Ele já levou tudo uma vez. A tensão entre as duas aumentava como um cabo esticado prestes a romper. Quando o telefone vibrou novamente, quebrando o silêncio pesado, Helena saltou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas a curiosidade a dominou. Helena, ele está se aproximando. Cuidado. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? Ela não podia permitir que o passado ameaçasse seu presente. Ana notou a mudança no rosto da mãe e se aproximou, a mão hesitando a um palmo de distância. Como se o toque pudesse quebrar a frágil barreira entre elas. Quem está lhe enviando mensagens? Você está ouvindo o que estou dizendo? O tom de Ana ficou mais intenso, quase desafiador. O silêncio respondeu com uma pressão que parecia sólida, uma rocha entre mãe e filha. Helena, tomada pela confusão, decidiu que precisava de respostas. Ela olhou fixamente para Ana e a viu mais frágil do que nunca. Eu não confio nesse homem. Não posso permitir que ele invada nossa vida de novo. Ana estremeceu e Helena pôde sentir a desaprovação pairando no ar entre elas. E nesse instante, a porta se abriu com um estrondo e um homem entrou. Era ele, o mesmo homem que havia partido o coração de Ana. O fantasma que pairava sobre todas as suas memórias. Helena ficou paralisada. O homem não parecia ser o que lembrava. Seu olhar estava diferente, mais maduro. Carregava um peso que antes não existia. Ele está aqui por mim! Ana gritou. A voz reverberando como um grito de alerta. Ele mudou, eu swear. Ele pode me ajudar a acertar tudo. Mas antes que Helena pudesse responder ou se mover, o homem deu um passo à frente e o olhar de Ana se suavizou. Eu voltei para fazer o que é certo, Helena. Por favor. A confusão se tornou tumulto. Toda a dor do passado começou a ressurgir, levando Helena a um ponto de ebulição. Mas então, enquanto a tensão aumentava, algo inesperado ocorreu. O telefone de Helena vibrou mais uma vez. Dessa vez, uma chamada. Ela olhou para a tela e seus olhos se alargaram. Ana, é seu pai! O impacto da revelação caiu como um raio. Ana não soube o que dizer. Helena, tremendo, reorganizou os pensamentos. Voltando o olhar para o homem, percebeu que ele não era apenas um resquício do passado de sua filha. O impacto da presença dele, combinado com o retorno do ex-marido, trouxe à tona segredos que há muito estavam enterrados. Mãe, o que você sabe sobre isso? Ana quase gritou, com reservas,
como se todas as certezas que tinha até ali estivessem se desintegrando em poeira. O homem à sua frente, com um semblante agora mais reconhecível, olhou para Helena com um desafio a mais. Você não sabe o que é realmente importante, Ana. As palavras saíram da boca de Helena. Ela sentiu a necessidade de proteger suas raízes, mas agora novas questionantes surgiam. Quão longe o passado poderia ir para moldar o presente? A porta estava entreaberta, os segredos da vida de Helena começando a escorregar para o mundo. E ali, essa nova revelação pairava como um fardo, um quebra-cabeça prestes a ser montado, com peças que não se encaixavam, mas que agora exigiam sua atenção. O que mais estava escondido? O que estava por vir? O peso da revelação ainda ecoava entre as paredes da sala. Helena segurava o celular, a tela iluminando simultaneamente rostos cheios de expectativa e medo. Ana parecia estar à beira de um colapso emocional, os olhos fixos na mãe, buscando respostas que pareciam se esvair a cada segundo. Antes que qualquer um pudesse respirar, a primeira palavra do homem que estava à sua frente cortou o ar como uma lâmina. Não é o que você pensa, ele começou, mas logo foi interrompido por Ana. Você não pode dizer isso. Você não tem ideia do que me custou te querer de volta na minha vida. Ana gritou, a voz tremendo de uma mistura de raiva e expectativa. Olhou para a mãe com intensidade, buscando apoio, enquanto o homem respirava fundo, como se cada palavra que ia dizer fosse um peso insuportável. Helena, porém, estava paralisada. As mensagens que recebia a atormentavam. Cuidado! E ele já levou tudo uma vez. O que ia fazer com tudo isso? O calor da situação subia como fogo. Ana avançou, buscando um último mergulho na esperança de restabelecer uma conexão. Ela estendeu a mão para o ex-amor. Mas Helena não podia deixar isso acontecer. Não, Ana. Você não sabe quem ele realmente é. Ele pode ser uma armadilha. Helena gritou, a tensão aumentando entre elas. O homem, consciente da crescente indignação, respirou fundo, procurando a coragem que parecia efêmera. Mãe, ele mudou. Eu sinto isso. Ana estava prestes a defender seu ponto de vista quando a porta se abriu novamente. O som da abertura trouxe com ele uma nova cabeça na conversa. O antigo marido de Helena, Roberto, que aparecia com uma expressão carregada, rosto branco como paredes. Helena, preciso falar com você agora! Ele disparou, a urgência na voz, causando arrepios. A tensão no ar mudou de entulho a uma tempestade. As vozes se misturaram em uma cacofonia de exigências, gritos e súplicas. Ao mesmo tempo, a casa parecia girar. E justo quando a situação parecia insustentável, a atmosfera explodiu. Um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Os vidros vibraram. Um carro desgovernado havia atingido as grades da entrada do prédio. Um estrondo monumental. O som fez todos pararem, sentidos fragilizados. E em segundos, a porta se fechou com um estrondo. A conexão entre passado e presente tornava-se cada vez mais emaranhada e perigosa. Ana, agora pálida, sussurrou. O que foi isso?
A inquietude nascia em seu coração, e até Helena, que sempre fora forte, sentiu uma onda de desconforto. E antes que pudessem se recompor, o celular de Helena vibrou novamente. Mas esta não era uma mensagem qualquer. Era uma chamada videogravada. Quando Helena atendeu, o rosto que apareceu na tela a deixou paralisada. Era a irmã Diana. Mas ao invés de uma saudação calorosa, o olhar dela era sombrio. Helena, você precisa saber de algo antes que seja tarde demais. Ela parecia uma sombra do que era. Está tudo bem? O coração de Helena começou a acelerar. O que mais não sabia? Ela disse: Você não pode deixar ele entrar na vida da Ana novamente. Ele não é quem você pensa que é. A avó sentiu uma mistura de pânico e confusão. O homem à frente dela parecia agora uma figura ameaçadora. O que mais estava sendo escondido? Essa conversa, essa ligação. Carolina sempre tinha um sexto sentido para problemas, e agora não era diferente. Precisamos sair de casa, gritou ela, o instinto de proteger Ana, fazendo seu coração pulsar forte. A tensão no ambiente transbordava em energia negativa. Todos quase podiam sentir. Helena levou Ana até o corredor. O homem ficou para trás, mártir de suas próprias escolhas. Um eco distante de um passado que simplesmente não queria ficar enterrado. Diante da porta entreaberta e do barulho crescendo, Helena virou-se para Ana e a segurou firme pelos ombros. Confie em mim. Precisamos ir agora. O que mais está escondido? Ana, o que mais você e eu não sabemos? As perguntas pairaram no ar, iguais a nuvens prestes a desabar. E no fundo, Helena sabia que, independentemente do que dissessem aqueles à sua volta, ainda havia muito mais por ser revelado. Naquele instante fatídico, tudo estava prestes a mudar de novo, drasticamente. O que aconteceu na calada da noite escura? A verdade ainda estava longe de ser desvendada. Helena segurou Ana pelos ombros, o coração batendo forte. O ar estava pesado com a tensão e o medo. Precisamos sair de casa, repetiu, quase como um mantra. Mas Ana, com os olhos brilhando de desespero, a puxou de volta. Mãe, espera! Você não pode simplesmente fugir! O olhar de Ana estava repleto de confusão e raiva. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar entre elas. Helena olhou para os lados, buscando uma saída. Mas o passado estava ali, personificado pelo homem à porta. Ele mantinha os olhos fixos, um tanto surpreso, um tanto receoso. Helena, eu não fiz nada. Ele tentou justificar. E então, o celular de Helena vibrou novamente. Ela hesitou, mas, em um impulso, atendeu. A imagem no visor a paralisou. Era uma gravação, e o rosto da mulher que apareceu era familiar, embora mais desgastado. Era Carolina, a irmã de Ana. Mas ela estava pálida, os olhos arregalados de terror. Helena. Você precisa ouvir com atenção. Ele não é quem você pensa que é. Há coisas que você ainda não sabe. A revelação a atingiu como um soco no estômago.
Uma onda de confusão e medo a envolveu, levando seus pensamentos a um turbilhão. O homem, que parecia tão real e presente, agora se tornava um espectro ameaçador. Como assim? Ela gritou, quase sem ar. O que você quer dizer com isso? Ana começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem realmente? O pânico crescia a cada instante e a pressão entre mãe e filha se intensificava. A imagem de Carolina na tela tremia e ela se aproximou da câmera. Ele está envolvido em coisas muito perigosas, Helena. Mantenha Ana longe dele, a qualquer custo. Não a deixe se aproximar. Ela disse com urgência, como se falasse de um animal selvagem prestes a atacar. Helena sentiu um frio na barriga. O quê? Mas estava escondido. O homem pareceu ouvir balançando a cabeça, a expressão murchando. Não, não é verdade, eu mudei, ele implorou. Mas nem Helena, nem Ana estavam dispostas a acreditar. O passado era um peso muito grande. Nesse momento, um estrondo ecoou do lado de fora, seguido por uma gritaria. Todos na sala se viraram simultaneamente. Helena tinha a respiração presa e o tempo pareceu parar enquanto imagens de um acidente surgiam em sua mente. As lembranças de um passado doloroso. Depois, ouviram sirenes ao longe. Tem que ser uma coincidência, ela disse, ainda sem querer aceitar a verdade crua. Mas uma parte dela já não tinha certeza. Nisso, a porta se abriu mais uma vez, desta vez com um sopro de vento que trouxe consigo um fragmento de frio. O homem entrou, mas não era qualquer um. Era Roberto, o ex-marido de Helena. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, e os olhares se cruzaram. Um emaranhado de histórias não contadas, segredos enterrados. Helena sentiu que o mundo estava desmoronando. O celular ainda emitia um brilho, mas sua visão estava turva. Não, não pode ser, sussurrou, sua mente girando. O que você está fazendo aqui, Roberto? Ana perguntou, mas os olhos de Helena estavam fixos no novo intruso. Ele tinha algo a dizer, algo que poderia mudar tudo. E naquele instante, o eco de um tiro atravessou o ambiente. O som cortou a tensão que pairava e do homem à sua frente se esmaece. E no fundo, a verdade parecia desmoronar. Não, 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 Helena repetia, enquanto uma sombra se aproximava da porta, seu coração despedaçando-se de alguma forma. O que estava acontecendo? Quem estava atingido? Ela sentiu que tudo estava se desaguando, e embora houvesse uma urgência em agir, tudo ao redor parecia estar em câmara lenta. O que mais não sabiam naquela hora? A verdade estava prestes a vir à tona, mas a um custo que ninguém poderia prever. Helena segurou o celular tremendo, a imagem de Carolina na tela a perfurando como uma agulha. O eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos, e o terror nas palavras da irmã Diana não parava de girar em sua mente. Ele não é quem você pensa que é. O homem à sua frente estava paralisado. Ana olhou do homem para a mãe, esperando respostas, uma explicação que não sabia vir. Mãe, o que está havendo? O que ela quis dizer com isso? Ela perguntou, a voz falhando com a fraqueza do medo.
No entanto, assim como um quebra-cabeça cujas peças se revelam de repente, Helena sentiu que a verdade se aproximava, uma sombra escondida entre as palavras de Carolina. De repente, tudo começou a girar. Era como se o tempo estivesse distorcido. Então, um estampido. O eco de mais tiros estourou, desta vez mais próximos. A porta da frente tremeu com a força do impacto. Mãe, temos que sair! Ana gritou, segurando o braço de Helena e puxando-a na direção da porta. Mas a avó estava presa em sua própria confusão. O olhar do homem estava torcido entre surpresa e pânico. Acredite em mim, não é o que parece, ele berrou, a voz se quebrando. Mas Helena não queria ouvir. O telefone dela vibrou mais uma vez e ela decidiu atender, o impulso a dominando. A imagem de Carolina voltou a brilhar na tela. Embora, desta vez, o rosto dela estivesse mais pálido e os olhos mais desesperados. Helena, escute. Existem coisas que você não sabe sobre ele. Coisas que podem te colocar em perigo. Ela disparou, a voz cortada pela urgência. Helena sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela perguntou, mas Carolina hesitou, olhando por cima do ombro como se estivesse sendo perseguida. Você precisa saber que ele... Mas a mensagem foi cortada. Uma sombra passou pela tela e subitamente a chamada caiu. Helena só conseguiu ouvir um grito distante antes do silêncio absoluto. Carolina! Ela berrou, a angústia agudamente presa na garganta. Ana, em um estado de pânico, olhou para a mãe, os olhos arregalados. O que foi isso? O que você não está me contando, mãe? Ela insistiu. A frustração e o medo estavam embutidos nas palavras. O homem a seu lado estava paralisado, seu passado pesando como um fardo. Ele não estava mais em controle da situação. E então, no exato momento em que Helena tentava unir as peças, uma figura entrou pela porta. Era Roberto. Ele estava ensanguentado, a camisa manchada e a expressão desfigurada. Helena, temos que ir agora! Eles estão vindo! Ele gritou, o desespero em sua voz cortando qualquer dúvida remanescente. Helena estremeceu. O que você está fazendo aqui, Roberto? O que aconteceu? A voz dela se elevou, mas a confusão já era muito grande. Eles não podem saber que você está com ele. Você não entende. É uma questão de vida ou morte. Roberto disparou, olhando para o homem que estava na sala. Naquele momento, tudo mudou. A conexão do passado com o presente se tornou um enredo trágico. Ana olhando de um para. O outro começou a compreender. Mãe, o que você e ele... Vocês têm um passado? Como se tentando juntar os fragmentos. Helena sentiu que tubo que sempre tentou esconder estava prestes a ser exposto. Ela piscou, tentando mascarar a verdade. No entanto, antes que pudesse responder, um barulho drástico ecoou de novo. Um estrondo proveniente da porta. Os vidros da janela tremeram. Todos olharam para a entrada, onde meteram um pé. Uma figura monumental surgiu. Um brilho maligno nos olhos. Era um homem alto com um olhar que podia cortar o espírito. Encontramos você, ele disse de forma fria. Sua sorte acabou, Helena. Helena sentiu seu coração acelerar.
Os segredos estavam sendo desenterrados. Revelações devastadoras iminentes. Ela mal conseguia respirar. O que você quer de mim? A voz dela tremeu, o choque consumindo cada pedaço da consciência. Certa vez, você teve que escolher entre o que queria e o que era certo. Agora, você terá que fazer essa escolha novamente. Mas desta vez, será sua filha que pagará o preço. A figura ameaçou, e um brilho alertou em seu olhar. Os gritos e a dor estavam a um passo de se tornarem realidade. O que mais não estava sendo revelado? Helena sentiu um nó na garganta. Cada segundo pesando como chumbo. O que mais estava à espreita nas sombras daquele passado que parecia não ter fim? Ela percebeu então que o jogo tinha mudado de forma irreversível. E o que estava por vir seria ainda mais devastador. Helena segurou o celular trêmulo, o olhar fixo naquela figura imponente na porta. O silêncio pesado era cortado apenas pelo barulho de seu coração acelerado. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, a voz falhando. O homem à sua frente sorriu, mas não havia ternura em seu olhar. Era uma expressão de triunfo, como se estivesse no controle de tudo. Você realmente não se lembra de mim, Helena? Ele insistiu. As palavras dele eram veneno. E a realidade ao redor começou a girar. Ana ficou pálida, os olhos marejados, enquanto a tensão aumentava como um fio prestes a arrebentar. Mãe, quem é esse homem? O que está acontecendo? Ana implorou, seu tom de desespero. Roberto, ainda na sala, encarou o homem com hostilidade. Se você não sair agora, vai se arrepender. Mas a presença dele parecia mais forte, quase histórica. Helena se viu perdida. Que segredos ainda estavam escondidos? O homem deu um passo à frente e começou a falar com uma voz suave. Mas a carga emocional era como uma espada. Você sabe que não pode escapar do passado. Ele sempre volta, não é? E agora? Agora é hora de ressurgir. A lembrança de algo distante passou pela mente de Helena, como uma sombra que não conseguia nomear. Nesse momento, outro estrondo ecoou e a janela estilhaçou. Todos se viraram, os olhos arregalados. Gritos do lado de fora, um tumulto crescente. O que está acontecendo lá fora? Helena gritou, o pânico sumindo sua voz. Mas o estranho na porta olhou para ela, como se estivesse esperando por isso. Estão aqui por você, Helena, por sua fortuna e pelos erros que você fez. Helena, de repente, sentiu uma onda de calor e culpa percorrer seu corpo. Erros? Que erros? O desespero a envolvia como uma camisa de força. A porta se abriu novamente e mais vozes ensurdecedoras invadiram o ambiente. As palavras de Carolina ainda retumbavam em sua mente. Mantenha Ana longe dele. E naquele instante, uma nova figura entrou correndo. Era Carolina, ofegante, com o olhar desesperado. Helena, você precisa me ouvir. Mas antes que pudesse completar a frase, a figura ameaçadora na porta a interrompeu. Você não deveria estar aqui. Ele gritou e a tensão do ambiente se exacerbava. Quando Carolina se virou para Helena, a expressão dela era intensa. Ele não é quem você pensa. Você precisa saber a verdade sobre o seu passado, sobre nós.
As palavras foram como um choque, um empurrão que fez Helena se sentir desorientada. O que você quer dizer com isso? Helena perguntou, o sangue pulsando em suas têmporas. Sobre o que aconteceu naquela noite, a noite que mudou tudo. Nós. Caroline hesitou e, nesse momento, o homem na porta colocou um passo à frente, o olhar vazio, e gritou: É verdade! Helena, você é a única herdeira da fortuna da família. O que ela não sabe é que está prestes a se envolver em algo muito mais profundo. Um jogo mortal entre passado e presente. Helena sentiu seu mundo desmoronar. Cada informação nova só gerava mais perguntas. O que está acontecendo? O que você está me dizendo? O caos exterior se intensificou, mas aquela revelação ressoava como um eco sombrio na mente dela. Ana, desesperada, olhando para todos com confusão, fazia perguntas sem respostas. Mãe, diga algo! O que isso significa para nós? O peso das descobertas estava prestes a esmagar e Helena não sabia mais em quem confiar. Tudo em sua vida estava se revelando, como uma teia intricada de mentiras e traições. O homem na porta começou a rir, uma risada fria como o inverno. Agora você vê, Helena, você não pode escapar. Só existe um caminho a seguir. E antes que pudesse dizer mais, uma nova onda de tumulto irrompeu do lado de fora. Helena, perdida em seus pensamentos, olhou para Carolina, e uma frase ecoou em sua mente. Ele não é quem você pensa que é. Uma sombra pairava sobre seu futuro. E enquanto ela lutava para entender essa nova realidade, uma certeza se instalou. O passado não estava apenas voltando, ele estava se vingando. O que mais estava escondido e quem ela poderia realmente confiar? A verdade estava prestes a emergir, mais devastadora do que jamais poderia imaginar. A tensão na sala era palpável. Helena estava paralisada, o olhar perdido entre a sombra do homem na porta e a preocupação nos olhos de Ana. O celular ainda piscava, mas ela não tinha tempo para mais uma revelação. O que estava na sua frente era um desastre em potencial. O que você quer de mim? O desespero ecoava em sua voz. Mas antes que pudesse receber uma resposta, outra voz ecoou pela casa. Você não vai levar ela, nunca! Uma mulher gritou, entrando em cena como um furacão. Era Juliana, a vizinha do andar de cima, uma amiga de longa data de Helena. Seus cabelos revoltos e o rosto pálido estampavam o medo. Mas havia uma determinação em seu olhar. Eu vi tudo, não deixarei que você machuque ela novamente. A presença dela criou uma nova dinâmica na sala. O homem alto hesitou, como se uma nova variável acabasse de entrar na equação. Juliana, você não sabe do que está falando. Ele respondeu, a voz mais baixa, quase implorando. Mas a amiga de Helena não estava disposta a recuar. Eu sei mais do que você imagina, ela disse, passo firme. E acredito que você deve ter muito a explicar. Ana, observando tudo, começou a juntar as peças. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Havia um turbilhão de emoções, entre lágrimas e gritos,
Mas o caos tomou conta quando o homem se virou completamente, revelando uma cicatriz que atravessava seu rosto. Você acha que pode me deter, Juliana? Eu não estou aqui por você ou por Helena. Estou aqui por Ana. A última palavra saiu como um grito agonizante. O impacto das palavras recaiu a sala em silêncio. Todos se entreolharam. Como assim? Ana perguntou, sua voz quebrando. Você não sabe quem realmente está por trás de toda essa confusão. Meu passado com Helena é só a ponta do iceberg. A verdade soou como um trovão. E Helena sentiu seu coração disparar. Que passado! Que iceberg! O choque tornava tudo tão confuso que A mal conseguia raciocinar. O homem girou na direção de Helena e disparou. Aquela noite, aquela decisão que você tomou estava errada. O desvairo tomou conta dela. Helena não tinha certeza do que estava ouvindo. Do que você está falando? Ela questionou, a voz quase desaparecendo. Mas antes que ele pudesse se explicar, um grito cortou a sala. Cuidado! Juliana gritou, puxando Ana para o lado, e um vidro se estilhaçou atrás delas, como se algo tivesse sido lançado. Helena sentiu o coração na garganta. O homem, o que parecia ameaçador, não era somente um fantasma do passado, mas parte de uma trama muito maior. Ele não pode se esconder por mais tempo. Helena congelou. O que vocês querem de mim? Sua voz era um sussurro, tomada pelo medo. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, outro barulho ecoou. Era o celular dela. Um aviso de algum número desconhecido. Um vídeo que começava a tocar. O rosto de Carolina surgiu na tela. Helena, você precisa ver isso. A verdade é ainda mais sombria do que você imagina. A chamada caiu abruptamente e o pânico tornava-se opressivo. O grupo diante dela se aproximou. Os rostos conhecidos, mas os olhares frios e determinados. Nós temos que resolver isso agora. Um deles ordenou, enquanto Ana olhava em volta, atordoada. A sala se transformou em um campo de batalha emocional. E nesse momento, Helena compreendeu o que quer que tivesse escondido, que segredo velho poderia ser a cura para o que estava acontecendo. O que mais ela não sabia? Que realidade obscura se desdobrava atrás de cada palavra e lembrança, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam sombras ameaçadoras e o relógio parecia correr contra ela. Helena começou a entender que a verdade não trouxera apenas dor. Poderia trazer redenção. Mas por que aqueles homens estavam ali? E o que mais tinha que enfrentar antes que a história começasse a se desenrolar completamente? Helena segurou o celular trêmulo, o coração batendo forte. A tensão na sala aumentava e por um breve momento o homem à frente parecia hesitar. Mas Juliana, firme como sempre, avançou um passo à frente, sua presença trazendo um pouco de certeza ao pânico. Helena sentia o medo pulsar em suas veias, cada segundo pesando mais. O que é essa ameaçada? Quem é você? Ela perguntou, a voz quase sumindo. O homem se aproximou, a expressão fria.
Você sabe do que estou falando, Helena. Seu passado chegou até aqui e não vai deixar você em paz. As palavras dele atingiram como um soco. Helena sentia o calor subir à sua cabeça. O que ele sabia? Que coisas tão sombrias estavam escondidas atrás da porta. E em um momento de pureza emocional, Ana gritou: Mãe, por favor, explica o que está acontecendo aqui. Nesse instante, o celular de Helena vibrou novamente, mas a ansiedade era tanta que acabou atendendo. A imagem que surgiu na tela fez seu coração parar. Era uma gravação da irmã de Ana, Carolina, com olheiras profundas e uma expressão de agonizante urgência. Helena, escute com atenção. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele não é o homem que você pensa. Ela mal conseguiu juntar as palavras quando um gripe cortou o ar. Helena olhou rapidamente para a porta. Um grupo de homens entrou. E a adrenalina fez seu corpo tremer. Eles tinham olhares desafiadores e o clima na sala rapidamente se tornava insuportável, como um queijo prestes a se rachar. O homem que estava à frente fez um gesto para eles se afastarem. O que vocês querem? Ele os desafiou. A voz firme, mas um tremor estava em seu olhar. Acabou, Lucas. A gente sabe o que você fez. Um dos homens gritou e Helena sentiu uma agulhada de pânico. Lucas? O homem que estava na porta e tinha o poder de desmantelar toda a sua vida? Ele não mostrou nenhuma reação. Sua expressão continuava serena, mas o silêncio ao redor já dizia muito. Vocês falam de mim como se eu fosse um monstro, Lucas mandou. E o grupo se aproximou ainda mais. Eu sou um filho das consequências de um jogo que vocês iniciaram. Olhares se cruzaram e Helena ficou sem saber o que fazer. A adrenalina era intensa e cada um ali tinha medo do próximo movimento. Ana, com o coração disparado, olhou para o homem. Você não pode nos machucar. Você é apenas um cúmplice de um erro que nem foi seu. A luz da bravura brilhou em seus olhos, mas Helena podia sentir a fragilidade por trás das palavras. O barulho do tumulto do lado de fora crescia, como se o mundo estivesse em guerra. Então, de repente, algo quebrou a tensão. Uma explosão de luz e som atravessou a janela. Todos se viraram com um sobressalto. Uma figura familiar estava ali, com uma arma na mão. Era Roberto, o ex-marido de Helena. Saiam para fora! Está tudo pegando fogo! Ele gritou, sua voz ecoando como quando tudo ficou escuro. Os homens recuaram, mas Lucas ficou firme. Esse não é o seu lugar, Roberto. Não pense que pode proteger sua ex-mulher agora. De repente, algo dentro de Helena virou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Você é o responsável! Gritou Helena, com os olhos se enchendo de lágrimas. Você fez com que me afastasse de tudo. Enganou a gente a todos. Lucas sorriu. Um sorriso frio. Ah, Helena, você nunca percebeu que tudo foi por sua causa. O choque a atingiu como se um raio tivesse caído. Ela não sabia o que fazer ou como reagir. O passado que pensou estar enterrado estava explodindo bem diante de seus olhos. A verdade era mais obscura do que imaginava. Uma trama de traição e mentiras que passava por trás de cada lembrança. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova vibração no celular
chamou sua atenção. Era outra mensagem. Helena, não confie em ninguém. Saia enquanto pode. A palavra sair reverberou em sua mente. O que estava acontecendo? Quem era realmente seu aliado? As relações que tinha construído e todos os laços que pensou serem verdadeiros estavam desmoronando. É hora de decidir, Helena. Há mais em jogo do que você imagina. Lucas avançou um passo mais perto, sua expressão mudando de ameaçadora a sombria. A sala parecia pequena demais. Ao olhar para Ana e Juliana, a esperança começou a se misturar com o medo. O que mais estava escondido? O que mais teria que enfrentar? O celular vibrou novamente, mas ela hesitou em atender. O peso das palavras permanecia no ar, cada resposta mais distante. O que mais estava por vir? Encarando aquele chão que de repente parecia tremer sob seus pés, a incerteza se tornava uma sombra maior. Era o jogo de sua vida, e as cartas estavam sendo jogadas de maneira que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava por acontecer e quem realmente teria que perder tudo? Helena segurou o celular trêmulo, o coração batendo descompassado. A sala parecia um campo de batalha. As palavras de Lucas ainda ecoavam. Você sabe do que estou falando, Helena. O pânico crescia enquanto ela tentava absorver tudo. O olhar de Ana buscava respostas, mas a angústia estava estampada em seu rosto. Justo quando a tensão parecia insuportável, um estrondo profundo cortou o ar. A porta voou para trás e um grupo de homens entrou, todos com expressões severas. Um deles, mais alto e musculoso, olhou direto para Lucas. Dá para parar com esse teatro? Não estamos aqui para discutir, e você sabe disso. Helena sentiu um frio na espinha. Quem eram esses homens? O que eles queriam? A sala parecia menor, o ar mais denso. O filho da vizinha. Um menino de 10 anos, que costumava brincar no jardim de Helena, estava ali, agora triste e apavorado. Ele tinha uma câmera na mão, filmando tudo. O rosto dele refletia a inocência perdida em meio ao caos. Ana se virou e berrou. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? A atitude corajosa da filha fez Helena se sentir um pouco mais forte, mas a demonstração de bravura tinha seu preço. O homem à frente sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Estamos aqui para recuperar algo que pertence a nós, algo que foi roubado. Antes que Helena pudesse processar aquelas palavras, Lucas gritou. Eles não podem saber o que você está fazendo. O homem mais alto avançou. Você está atrasado, Lucas. Não há como voltar atrás. Aquela noite todos nós sabemos o que aconteceu. E então as energias mudaram. Helena se sentiu tonta. Aquela noite, o passado voltava com força. Uma lembrança nevoenta e sombria surgiu em sua mente. Uma noite entre risos, bebidas e a escolha que a levou a um abismo. O peso da culpa a esmagava. Eu não sei do que vocês estão falando, gritou Helena. Mas sua voz era quase um sussurro, soterrada pelas verdades que a rodeavam. O homem alto começou a andar em direção a ela. Ana se colocou na frente da mãe. Você vai ter que passar sobre mim!
Mas Lucas interveniu, colocando a mão no ombro da filha. Saia fora disso, Ana. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. O celular de Helena vibrou novamente. Mas desta vez, ele fez um barulho estrondoso, como um alarme. O display iluminou a sala, refletindo o rosto de Carolina. Helena, você precisa saber. A imagem piscava, e em meio ao caos, um homem surgiu atrás dela. Era o antigo aliado de Carolina, um que se dizia amigo. Ele estava armando uma emboscada. Mantenha-se longe dela. A verdade vai machucar todos que você ama. O som do celular interrompeu a tensão. A sala inteira parou. O olhar de Helena se virou da tela para as pessoas ao seu redor. Lucas estava agora com um sorriso de desdém, enquanto os outros homens observavam com interesse. Então, você não sabia que Carolina tinha um segredo maior? Um que acaba com tudo isso? O choque a atingiu como uma onda. O passado dela, as escolhas, tudo parecia voltar numa intensidade devastadora. Carolina me traiu? Perguntou Helena. A voz xoxa, mas não esperava uma resposta. As imagens de traições e segredos começaram a circular em sua mente. Ana, percebendo a mudança de tom, questionou. Qual segredo, mãe? O peso da verdade a cercava. Helena olhou para a filha, o desespero crescia. O homem estava lá, assistindo, um espectador do horror que se desenrolava. Você não pode, Helena. Você estava envolvida até o pescoço. E, de repente, o menino, que estava quieto atrás da câmera, finalmente falou. Parece que todos estão escondendo algo, não é? A inocência dele trouxe um respiro no meio da tempestade. Mas não durou. O grupo de homens avançou novamente e o pavor se instalou. Se você não contar a verdade agora, tudo isso vai acabar mal. Helena, para você e para aqueles que você ama, um dos homens gritou. A pressão o cercava, cada um respirando com dificuldade. No fundo do coração, Helena percebeu que todo aquele drama não era só sobre segredos, mas sobre quem realmente ela era e o que estava disposta a perder. E nesse momento, a verdade mais chocante surgiu em sua mente. A traidora havia sido ela mesma. A face de Carolina na tela era uma lembrança do que poderia ter sido. De repente, com o peso da responsabilidade em seus ombros, Helena levou um aprofundado suspiro e começou a falar. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, uma explosão estourou do lado de fora. Vidros se estilhaçaram e o chão pareceu tremer. O que foi isso? Ana gritou. E assim começou o verdadeiro caos. O que mais poderia acontecer a seguir? O que estava por vir que poderia ser ainda mais devastador? A sala estava em chamas, e a revelação que Helena estava prestes a fazer poderia ser a última que ela teria a chance de contar. O que realmente acontecera naquela noite?
e que outras verdades ainda estavam escondidas sob a poeira do passado. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés quando a explosão estourou a janela. Vidros se espalharam pelo ar como cristais em um pesadelo. O caos tomou conta da sala, e a primeira coisa que a avó pensou foi Nhana. "Fique perto de mim!" gritou, tentando encontrar a filha no tumulto. A fumaça começou a se espalhar e o ambiente estava carregado de tensão e gritos. "Vamos, preciso que você confie em mim", disse Lucas, fazendo um gesto para que todos se afastassem. Helena respirou fundo. Seu coração batia descompassado. Ela sentia que a verdade estava embaralhada entre os ecos confusos daquele quarto. "Helena, você precisa contar a eles a verdade, agora." A voz de Carolina ainda estava viva na memória dela. Como se houvesse um peso emocional, a avó se virou, encarando os homens que a cercavam. "O que quer que eu diga, eu direi." Coube a atenção em um momento. Os homens agora estavam incertos, seus rostos marcados pelo medo e pela expectativa. "Então, vá, em frente", disse um deles. "Chega de joguinhos." Helena engoliu em seco. Lembrou-se da noite que mudou tudo, o dia que ficou gravado em sua mente. "Naquela noite, eu fiz uma escolha. Uma escolha que depois me trouxe apenas dor." E ao falar, as palavras começaram a fluir, como se uma corrente tivesse sido rompida. "Eu não os conheci como amigos. Todos nós estávamos em busca de algo que, no fim, acabou se tornando uma armadilha. A ganância nos devorou." Os homens, enquanto isso, pareciam mais cautelosos, ouvindo cada palavra dela. "E pela primeira vez na minha vida, eu quero corrigir isso. Para a Ana, para todos nós." Ana olhava, com lágrimas escorrendo, a raiva e a confusão se transformando em algo mais profundo. "Mãe, você não pode fazer isso sozinha. Precisamos dos dois." E Juliana, segura como sempre, pegou a mão de Ana e apertou. "Estamos juntos nisso. Ninguém aqui vai te deixar sozinha." A cena parecia irreconhecível, mas no fundo, uma fração de esperança brotou entre os anéis quebrados da dor. O grupo olhava agora, não apenas como hostis, mas como homens que, de alguma forma, também estavam perdidos. Nesse momento de clareza, o sol surgiu entre as nuvens, a luz atravessando os estilhaços das janelas. "Se vocês querem o que foi enganado, vamos enfrentá-los. Mas precisamos confiar uns nos outros", disse Helena, com determinação em sua voz. Lucas acenou, a tensão se diluindo um pouco. "Então, estamos juntos. Precisamos agir rápido antes que a situação piore." Enquanto os planos se formavam, o chamado de emergência soou ao longe e logo as luzes da polícia refletiram nas paredes. As sirenes eram um som familiar e, ao mesmo tempo, um símbolo de esperança. A proteção estava a caminho e a verdade não poderia mais ser silenciada. "Vamos para a saída", Helena chamou, reunindo todos. As energias estavam a favor dela de algum jeito. O pânico se transformou em ação. Quando finalmente chegaram na calçada, o ar fresco de setembro envolvia-os, como um abraço de alívio. Mas, enquanto a pressão se dissipava, Helena sentiu que algo ainda faltava. O ciclo não terminara. Olhou para Ana, que fixava os olhos nas luzes da viatura. "Estamos livres, não estamos?" perguntou. Helena sorriu,
mas toda a força do passado ainda pairava sobre elas. As memórias de separação e dor ainda estavam ali, profundas como cicatrizes. Mas o que importava era que, mais uma vez, tudo o que havia sido feito para dividir estava apenas unindo-as. Sim, querida, mas a luta está apenas começando. As palavras saíram com um pesar esperançoso. Sabia que para curar precisariam revisitar os fantasmas que assombravam sua família. E nesse momento, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo e as figuras se afastavam lentamente, um novo mistério começava a se formar. O que mais estava escondido no emaranhado do passado? Qual era o verdadeiro legado que estavam prestes a descobrir juntas? As perguntas pairavam no ar, esperando serem respondidas ao longo do caminho. E antes que as luzes da polícia se apagassem, Helena fez uma promessa silenciosa. Ela nunca desistiria de sua família novamente. Agora, se você chegou até aqui, saiba que este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo que nos ajuda tanto. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, nós formamos uma comunidade incrível e a sua participação faz toda a diferença.